aqui, agradecendo pelos demais companheiros que estão na retaguarda, parabenizando a oração missionária local, como também todas as orações missionárias, deixando para vocês 2 Crônicas 15 e 7. Pedi, mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, que a vossa obra tem uma recompensa. Quem trabalha para Jesus sabe que vai ser recompensado. Pode até não ser aqui, mas lá, com certeza, está tudo registrado e está só nos esperando. A leitura que foi feita pelo pastor da igreja, Jeremias, capítulo 20, versículo 9, eu quero ser rápido, sucinto, vai falar: então disse eu, não me lembrarei dele, não falarei mais no seu nome, mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e estou fatigado e sofrido e não posso. Quantas vezes nós também não ficamos dessa forma como Jeremias ficou? Cansado, fatigado, triste, muitas vezes até querendo parar, porque pessoas muitas vezes vêm contra nós falar coisas que não convêm, né? Para nos desanimar, para nos tirar da obra. Mas só que, como Jeremias foi escolhido, cada um que é chamado para fazer a obra de Deus foi escolhido por ele. Não está aleatório, porque Deus, ele sabe quem se chama. Quando ele escolheu o discípulo dele, foi o que ele disse. Antes de ir embora, ele disse: no mundo tereis aflições, mas eles também têm bom ânimo. Eu venci, com ele nós venceremos. Nós sempre vamos passar por problema. Jeremias estava aqui tão triste que lá no versículo 14 do mesmo capítulo 20 ele vai dizer: maldito o dia em que nasci, o dia em que minha mãe me deu a luz, não seja bendito, porque ele estava triste. E nós muitas vezes estamos fazendo a obra e muitas vezes não vemos resultado, aí nós ficamos tristes. A irmã falou aqui anteriormente que o grupo de oração missionária é esse batalhão que está aí, as irmãs, poucas irmãs. Mas quando foi que você viu Jesus orando com multidão? Não vemos. Multidão ela não ora, multidão ela só quer bênção, multidão ela só quer pão, multidão só quer peixe. Jesus orava só. Muitas vezes ele quer chamar somente eu e você para orar. Muitas vezes ele não quer muita gente, não. Muitas vezes ele quer ouvir só a sua oração. É mesmo, Jesus. A gente pensa que não, tem que ter a casa cheia para orar. Não é assim não. Que Jesus orava só. Quando ele chamou o discípulo para orar com ele, nenhum deles conseguiu. Nenhuma hora conseguiram ficar com ele. Porque ele quer ouvir, é a minha e a sua. Então, tempo de oração, ele sempre é pouco. E não é muito. Porque o crente ele só quer orar quando está em dificuldade. Mas quando ele está na bonança, ele se esquece da oração. É mesmo, Jesus. E é assim que acontece no nosso dia de hoje. Você chega no culto de oração pela manhã, o ciclo de oração está vazio. Não tem ninguém, muitas vezes só está dirigente, avisa. E algumas irmãs da comissão. Mas o povo não quer orar. Mas quando passa por um problema, aí corre para o hospital da oração. Jeremias estava aqui triste, porque o povo estava ali, ó, só vivendo em desordem. E ele pregando e não estava vendo o resultado. Mas só que a gente tem que fazer a nossa parte como ele fez. Pregar. Continuar a pregar. Falar para esse mundo que está aí, que para ele chegar no céu, primeiro Jesus. Sem Jesus não tem perdão de pecado, sem Jesus não tem nome da vida, sem Jesus não tem eternidade, e sem Jesus não tem novo nome. O homem tem que entender, para ele chegar no céu, primeiro tem que aceitar Jesus. Por mais bom que seja aqui na terra, a bondade dele não leva para o céu, só quem leva é Jesus. E Jeremias estava ali, ó, passando por problema, passando por dificuldade, mas ele disse: eu não posso me calar, eu tenho que continuar pregando. E é isso que a gente deve fazer, continuar pregando, mesmo na dificuldade, porque nós temos um Deus que cuida de nós e vela por nós. Eu me lembro que quando eu fiquei sabendo do meu diagnóstico de hernia de disco, 2 hernias de disco, hernia de cervical, que comprimiu a minha medula, e o médico disse assim: você só tem 2 opções, cadeira de roda ou cirurgia. Saiu eu e a Adriana do consultório, e agora, o que é que a gente vai fazer? A gente volta, ó, entregando a ele os papéis autorizados. Quando chegou lá, o médico disse: ainda tem um problema. Eu disse: qual é? O plano de saúde não está liberando os fios para colocar no seu pescoço. A gente vai abrir o seu pescoço e tirar os hernias. E se agora, o que é que vai fazer?
Quando a gente sai na rua, fica um olhando para a cara do outro. O que a gente vai fazer agora? A única coisa que a gente vai fazer é falar com quem pode. Quem manda, e quando saímos lá na quinta-feira, na sexta-feira eu fui para o segundo oração, ela disse, deixa eu comigo, eu disse, não, deixa eu ir sozinho, é melhor. Eu sou muito conhecido, o povo vai querer conversar, e eu fui sozinho. Chego lá, o povo está de joelho, o povo de joelho, e eu fiquei ali, quando de repente a dirigente do segundo oração se levanta e diz, homem, eis que eu estou no controle. E a gente volta para fazer a cirurgia. Quando chega lá, a cirurgia foi excelente, porque Jesus estava no controle dele, ele se prepara. E quando ele passa no corredor, ela pergunta a ele, doutor, como foi a cirurgia? Ele olhou para ela e disse, ele não acredita não, mas ele olhou para ela e disse, você orou? Ela disse, eu orei. Então Jesus fez a parte dele, eu fiz a minha. Porque Jesus é fácil. Ele está no. Não adianta querer ser bom, não adianta querer parecer ser bom, porque por só Jesus. Se nós estamos aqui em pé hoje, eu estou aqui em pé hoje andando, é a misericórdia de Deus na minha e na tua vida. E nós não podemos ficar calados, nós temos que sempre estar proclamando esse Jesus. O Jesus que foi, que veio, mas a qualquer momento estará voltando. Lá no livro de Jó, no capítulo 19, Jó 19, versículo 25. Veja o que é que diz para nós, para eu encerrar a minha Jó, capítulo 19, versículo 25. Jó passando por problema, mas ele disse assim, porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por mim se levantará sobre a terra. Ele sempre se levanta. Ele sempre se levanta. Muitas vezes nós não merecemos, mas tem alguém com o joelho dobrado por tua vida. E quando tem alguém com o joelho dobrado por tua vida, ele responde a oração daquele que está de joelho. Pode ter pouca gente orando, mas o resultado que a gente tem visto, que os relatórios estão aí, que os missionários estão lá, e as irmãs estão aqui orando no sábado pela manhã. Pode ser uma, pode ser duas, pode ser três, mas a oração tem chegado no centro da graça e o milagre tem acontecido. Então que nós possamos continuar sempre proclamando esse evangelho, sempre falando desse Jesus, e continuar orando sempre, porque a resposta ela vem. E vem porque Deus ele está vendo tudo e sabe tudo que está no mundo. Que Deus abençoe. Verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformeis com esta